Oi, gente, segundona. E hoje eu trouxe aqui, já que os outros dois vídeos fizeram maior sucesso, eu trouxe a Ana Mi, né, para conversar com a gente sobre essa nova era, falar desses médicos que estão se adaptando a esse empoderamento nosso de paciente e essa era nova que se fala de cuidados paliativos como uma coisa que deva ser feita no nosso tratamento e não só na terminalidade, enfim. A gente vai falar isso por live e vai ser legal, vocês vão gostar muito desse assunto. A gente é uma geração de pacientes que está mudando a história, né? E foi para isso que eu te chamei hoje para a gente conversar sobre isso, né? Nesse seu ativismo, né, nessa área, na verdade, você realmente briga por uma causa que, na verdade, eu acho que a maior delas é de informar, né? Na verdade, você fala de mais de cuidado paliativo e tal, mas há muito tempo a gente vem tentando desconstruir, né? Eu, você e muitas outras pessoas, essa coisa de mostrar que o paciente ele não é uma doença, a gente é uma pessoa, né? Então a gente tem toda uma vida aí para viver. E isso impacta diretamente nos médicos, eu acho, né? Então, os médicos então estão encontrando lá na frente deles, naquele lugar sagrado que era só deles, pacientes como nós. E não sou só eu e você, né? São muitos pacientes que entendem o que tem, que querem ficar vivos, então estão cada vez mais se empoderando sobre a sua doença para poder ter um melhor tratamento e para poder exigir um melhor tratamento. Mas, na verdade, eu queria que você falasse mesmo dessa nossa geração de novos pacientes, né? E como você vê que isso já impactou na conduta dos médicos. Porque a gente chega de um jeito diferente já, né? Na consulta. A gente não é mais aquela pessoinha que tinha medinho do médico. Agora a gente fala, a gente pede, a gente quer saber, a gente quer entender. Como é que você vê isso aí? Eu acho que existe um movimento já de alguns anos nessa questão de até de acesso à informação, né? Hoje a gente está falando de uma sociedade que é muito mais conectada, que tem a informação ela está mais disponível. Então acho que a gente foi evoluindo até nesse sentido de conexão, né? Nesse aspecto de ter acesso à informação hoje é muito mais fácil do que antigamente. E me parece natural que é um movimento natural que a pessoa que está doente hoje ela busque informação, né? Antigamente isso já era mais difícil e a gente está falando de um universo que realmente a única pessoa capaz de dar uma informação para você era o seu médico. Então você dava a ele um poder de decidir tudo, porque só ele detinha essa informação. E hoje não, hoje você está falando de uma sociedade que é mais conectada, tem muito paciente jovem, então aí acaba tendo um movimento de um familiar poder investigar mais, procurar outra opinião, querer entender melhor, querer saber os seus direitos, querer saber como está sendo melhor cuidado, como ser melhor cuidado, né? Então eu acho que é parte de um movimento mais amplo. A parte que me cabe deste latifúndio, eu lembro exatamente sentadinha no sofá da minha casa antiga, nesse mesmo sofá que ainda tenho aqui. Quando eu pensei, né, eu falei, cara, eu vou botar o nome no meu Instagram de paliativas, porque era uma palavra muito tabu ainda e poucas pessoas mencionavam abertamente esse nome, ficava aquela coisa meio... A gente ainda estava na fase de entendendo o que era metástase, né? E eu já taquei logo um paliativa logo. E aí eu coloquei essa palavra logo de cara porque é isso mesmo, é o que é. E eu acabei criando, eu e a Renata, assim, né, na questão do paliativas, um adjetivo, né? A gente transformou uma coisa que era cuidado paliativo em um adjetivo chamado paliativa. E hoje muitas pessoas se identificam dessa forma, né? Eu sigo a hashtag paliativas,
E às vezes aparece paciente que nem me segue, gente totalmente aleatória. E aí, às vezes eu até dou um print, aí eu mando pro meu psicólogo amigo, né? E aí eu falo para ele assim, legadão esse meu, hein? Eu já posso falar que nessa vida criei o adjetivo. Então, e é legal porque elas transformaram isso, né? Eu tô falando elas porque eu acho que acaba sendo os pacientes com quem eu convivo mais por ter a questão de empatia maior, né? Isso da sororidade feminina, enfim. Elas falam, né? Eu sou uma paliativa, eu sou paliativa. Mas já sei carregar do ranço que tinha, que tem, enfim, em alguns lugares ainda da palavra. Porque virou um adjetivo. Um adjetivo de quê? De alguém que tem uma doença grave, incurável, ameaçadora da vida, mas que está vivendo. E que é isso, quer viver, quer tentar ter a melhor vida possível dentro das possibilidades, quer ser bem cuidada. Então, é um ótimo adjetivo. Um ótimo adjetivo. Você fala assim, ó, eu sou paliativa. E é isso, não tem problema nenhum. Estou fazendo meu tratamento, quero fazer as minhas escolhas, quero estar bem até o meu último suspiro. Sou paliativa. Sou paliativa. Você já viu alguns depoimentos, né, de quem lê o livro ou quem segue o Instagram já chega lá e pergunta, doutor, eu sou paliativa? Aí, se você é um médico mediano, aí você vai responder, não, não. Você só tem um câncer, paliativa só quando estiver lá, só para que terminar. Aí esse é seu médico mediano. Aí eu já não volto mais nesse médico. Agora, se você é um médico top, você vai falar, você já vai respirar aliviado, você vai falar, cara, eu não vou nem precisar fazer comunicação de notícias para ela. Eu vou falar assim, realmente você mas agora a gente vamos trabalhar junto, a gente está junto para que você tenha o melhor tratamento, para que eu tô aqui para respeitar sua dignidade, a gente vai jogar limpo, eu quero que você fique bem, a gente está junto aqui até o final. Então é isso. Se você é um médico bacana, você vai fazer isso. Quando se fala a palavra paliativo, que você falou que virou um adjetivo, né? A gente agora se comporta de um outro jeito. A gente entende, né, o nosso lugar, o que é ser uma paliativa. Né? Ser paliativa como adjetivo, na verdade isso é uma grande brincadeira, na verdade a gente está em tratamento paliativo, né? Mas ser paliativa é entender o que eu tenho, né? Brigar, entre aspas, né? Lutar também, entre aspas, mas enfim, conquistar o meu lugar como paciente e como pessoa e não como uma doença, né? Para eu conseguir viver até o dia que eu for morrer, que eu não sei quanto tempo mas viver bem, com dignidade e bem cuidada e sem dor, né? Eu acho que esse adjetivo foi tão incorporado porque realmente as pessoas entenderam que ser paliativa é viver bem com uma doença grave. Eu acho que eu aprendi isso direitinho, porque eu me sinto exatamente assim, né? E é isso que eu venho aqui trazer no canal. E é por isso que eu queria falar sobre isso, né? Porque eu tenho muitos depoimentos aqui, né? Muitas mensagens que eu recebo, né? Ainda existem muitos médicos que estão achando isso uma merda, né? Porque está dando um trabalho para eles. E ao contrário de alguns que estão achando isso o máximo, porque estão ajudando ele a ajudar. Eu acho que o médico, primeira coisa, ele tem que pressupor a singularidade das pessoas, né? Então, cada um vai ter tem uma vida, tem uma estrutura familiar, financeira, emocional, tem as suas questões. Eu, às vezes, brinco nas palestras que eu dou para médico, que eu nunca errei o protocolo de vocês, assim, né? Quando tem progressão, tudo, eu acabo sabendo mais ou menos o que vai ser prescrito. Eu falo, cara, se você fez medicina e tudo que você é capaz de fazer é prescrever uma quimioterapia ou radioterapia, então, meu querido, vai fazer outra coisa. Porque a gente já está fazendo isso no nosso grupinho, né? Não deu certo. As pessoas, então, são médicos que estão estacionados no tempo, sabe? Porque todo mundo hoje tem acesso à informação, todo mundo está ligado, todo mundo se conecta com outras pessoas e conversa e sabe mais ou menos o que está acontecendo no mundo, na ASCO.
A ASCO não é mais só um ambiente para médico. Hoje a gente assiste, a gente pode ter acesso, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe os estudos, a gente lê se a gente quiser. Então, o cara que não está preparado para esse novo universo, então ele já esteja ciente de que daqui a pouco ele vai ser substituído por uma inteligência artificial que vai cruzar dado e prescrever um tratamento. Então, o cara ele tem que ser a ponte entre o conhecimento técnico e a humanidade que a gente tem que aplicar isso. E assim, essa é a equação que vai dar certo. É você ter o conhecimento técnico e você encontrar uma forma de aplicar isso na humanidade. Humanidade. Então, é isso. Humanidade. Acho que isso resume, assim, entendeu? Então, humanidade é isso, é esse coletivo, é se importar, é tentar fazer o melhor possível e tentar fazer o melhor possível sem ser só sobre o seu ego, né? A gente viveu recentemente essa história aí de um médico que estava dando palestra sobre como ser um médico de sucesso e que aí ele disse, né, que ele não admitia que alguém soubesse mais do que ele. E é muito complicado você entender que existem médicos ainda que acham que sucesso é isso. Sucesso é isso, é só a coisa da competitividade dos egos médicos. Não é, meu querido, isso aí o nome é fracasso. Então, sucesso é você saber pra caramba, você ter uma técnica, porque técnica é o mínimo que a gente espera. Ninguém se orgulha porque é técnica. Não tem que falar, caraca, eu sou muito técnica. Não, amor, isso aí é o mínimo que você tem que fazer na sua vida. É você saber o que você vai fazer. O incrível, maravilhoso que a gente espera é que você saiba aplicar isso de uma maneira humana, ética, individual, com uma compaixão envolvida, com se importar com quem está do outro lado, com olhar a pessoa de uma maneira integral. Então, acho que a principal questão dos cuidados paliativos é que não deveria ser algo que o médico oncologista, super técnico, super aprenda comigo como ter sucesso, chegar no momento em que ele vira para um paciente e fala assim, olha, não tem mais nada para fazer, eu vou te encaminhar para cuidados paliativos. Querido, você fracassa neste momento em que você fala isso, porque daí você demonstra que você não está preparado para cuidar de um paciente. Exatamente. Ele já deveria estar cuidando desse paciente para quando fosse essa hora, ele dar um acolhimento tá junto, também, né? Tem que estar junto. Então, primeiro, ele tinha que saber. Ele tem que saber, meu, médico, câncer. A gente vai de oncologista lida com câncer. Câncer mata pessoas, né? Tem uma porcentagem ali bem grande, tem uma quantidade de gente muito grande que morre por causa de câncer. Então, como o médico se forma, escolhe cuidar de pessoas que têm câncer e ele não consegue acompanhar essa pessoa se essa pessoa tem uma progressão de doença. Então, você se formou só pela possibilidade de curar pacientes se você dá palestra falando o quanto a sua vida é um sucesso? O quanto você é maravilhoso, de então, bom. Não, isso para mim não é sucesso, para mim é fracasso. Para mim é uma vida que faz nenhum sentido. É uma vida de uma entrega que não é uma entrega, é uma vaidade apenas, né? Então, não, o cara tem que se formar para ele cuidar de pessoas, independente do estágio da doença que elas estão. Se elas têm muito tempo, se elas não têm muito tempo, se elas estão nas últimas semanas de vida, se elas estão no último dia da vida delas. É uma pessoa. E precisa ser muito bem cuidada. E é isso que a gente quer, porque assim, apesar da gente ter esse lugar para a gente falar, você, né, com todos os seus projetos, o livro, a Casa Paliativa, enfim, eu com o canal, mas na verdade a gente é paciente, né, Ana? E é o que a gente quer pra gente, e é o que a gente quer para todo mundo que vive isso. A gente sabe falar disso, né? Eu ficaria aqui mais horas falando sobre isso, mas eu acho que as pessoas vão se identificar muito com o que a gente falou e a gente está colocando mais uma vez uma luzinha acendendo na cabeça das pessoas do tanto também que a gente tem responsabilidade também pelo nosso tratamento, né? Pela nossa qualidade de vida e não ficar esperando que venha. A gente pode ir atrás disso, exigir isso. E você pode estar com o melhor médico do mundo, mas se ele não olhar para você, troca de médico. É o que eu sempre falo. As pessoas me querem saber, me mandam muita mensagem. Quem é o seu médico?
eu quero passar no seu médico. Eu falo assim, meu médico não é renomado, não é um cara que o Brasil inteiro conhece, nem no mundo, né? Mas tem o seu valor, está estudando e principalmente tem interesse em mim, né? Ele tem, a minha médica tem interesse em mim e eu vejo que ela também aprende comigo, né? E ela sabe o que ela tem que saber, que isso é fundamental, né? Mas ela está querendo fazer mais por mim, está fazendo, e eu tô feliz. Então você não precisa estar no médico mais bam do planeta, mas às vezes a gente precisa só de alguém que saiba cuidar da gente tecnicamente e que olhe pra gente. Eu acho que falamos tudo nesse vídeo. E foi bom porque eu também falei um monte de coisa que eu nunca falei e acabei falando, né? Então é isso, Ana. Fala teu tchau aí, manda teu recado. A gente bota esse vídeo no mundo para todo mundo ver, ouvir e pensar sobre isso. É importante você observar o comportamento dessas pessoas que estão cuidando de você, oferecer a elas a possibilidade delas melhorarem, não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano, afinal estamos falando de humanidade, né? Então a gente está nessa vida para ser cada vez mais próximo de uma unidade, né? Então, cobra, não precisa ter medo não tem retaliação não, se você falar. Não. Se tiver retaliação, isso já diz muito desse médico que não está preparado para exercer medicina. Se ele é incapaz de ouvir de uma pessoa falar assim, oi doutor, então, eu acho que o senhor deveria rever a minha prescrição aqui, porque eu tô com dor ainda. Eu tô com esse desconforto, então talvez a gente tenha que conversar sobre isso. Então, se ele não estiver preparado para acolher sua dor, ele não está preparado para exercer medicina. Então, se ele não estiver ainda preparado para te ouvir, tentar melhorar, tentar olhar para você e tentar chegar ali numa forma de cuidado melhor, então realmente ele está na profissão errada e você está no consultório errado. Então, reclama mesmo, porque é seu direito. A gente não está nessa vida para ser maltratado. E pessoas que estudam, elas estudam porque elas estão prestando um serviço para a gente. Médico só existe porque só existe paciente. Então, é importante a gente também ter essa relação de saber que é uma troca de trabalho também. E isso também constitui uma forma de você falar, olha, eu não estou aqui para você me tratar mal. Não faz o menor sentido. Então, eu espero que você tenha essa coragem de lutar por você, porque no final das contas é a sua vida, né? Então, eu luto pela minha. Eu exijo ser bem cuidada o tempo inteiro. E eu faço isso por mim também. Eu também. Então, Ana, super obrigada. Adorei esse papo. E a gente volta qualquer dia com a Ana de novo, né? Que ela tá quase sendo a dona desse canal, né? De tanto que eu trago ela aqui. Mas vale muito a pena a gente ouvir a Ana falando e é muito legal para a gente refletir sobre várias coisas. Então, gente, compartilhem muito esse vídeo. A gente volta segunda-feira que vem. Um beijo bem grandão. Obrigada, Ana. Tchau, tchau.